Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 13 de agosto de 2020, quinta-feira, a Igreja celebra a memória de Santa Dulce dos Pobres. Maria Rita nasceu em 1914 na Bahia, onde faleceu em 1992. Entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Aí recebeu o nome de Irmã Dulce. Exerceu as funções de professora e auxiliar de enfermagem. Criou e ajudou a criar várias instituições filantrópicas, das quais se destaca o Hospital Santo Antônio. Mulher de tamanha caridade e amor preferencial pelos pobres. Foi muito reconhecida no Brasil e no exterior. E teve a grande honra dos altares, sendo canonizada em 2019 pelo Papa Francisco. Que possamos pedir a sua intercessão e que, motivados pelo Evangelho, possamos ser a boa semente que gera muitos frutos, estes frutos que saciam os mais necessitados. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos do 21 até o versículo 1 do capítulo 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei. O empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada comunidade, no itinerário de Jesus Cristo, aprendemos através da parábola de hoje o fundamento do perdão. Este fundamento que é o próprio Deus.
antes mesmo de nós perdoarmos aqueles que cometeram algo contra nós, Deus já nos perdoou diante dos nossos pecados, que tantas e tantas vezes são bem maiores do que os pecados dos irmãos contra nós. É neste caminho que o Senhor nos ensina a cada vez mais colocarmos em prática as palavras da Sagrada Escritura, que somos a imagem e semelhança de Deus, ali apresentada no livro do Gênesis. Se queremos cada vez mais nos aproximarmos de Deus, devemos abraçar tudo aquilo que é a atitude de Deus: o perdão, o amor, a fraternidade, o amor incondicional pela humanidade. Deste modo, vamos compreendendo este amor que infunde as nossas vidas, este amor que nos perdoa e que nos pede para perdoar os nossos irmãos e irmãs. Este amor que é tão louco por nós que tem o seu ápice: Jesus na cruz. Ele que pagou todos os nossos pecados, nos livrando da grande prisão, do pecado e da morte. Rezemos uns pelos outros, e que neste dia que celebramos Santa Dulce dos Pobres, possamos rezar por todos aqueles que vivem à margem da sociedade, que possamos renovar o nosso ador evangélico por uma igreja pobre para os pobres. Ela que caminha na luz do Evangelho. Ela que se torna fiel a partir do momento que olha cada ser humano como um filho e filha de Deus. Oremos. Ó Deus, que maravilhosamente concedestes a caridade à Santa Dulce dos Pobres, a fim de ajudar humilde e benignamente os pobres nas suas enfermidades. Dai-nos, vos pedimos, por seu exemplo, o espírito de pobreza, para vos servir com toda a solicitude nos pobres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Paulo Apóstolo e de Santa Dulce dos Pobres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada quinta-feira e que o Senhor em vossas vidas sempre vos acompanhe.